Não é o Cristo humilhado, vilipendiado do pretório romano, o Cristo que João vê. Não é o Cristo que caminha, carregando uma cruz pesada, debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida, tresloucada, sangue sedenta. Mandou matar sua própria mãe, outros membros da sua família. 10 anos depois que Nero estava governando Roma, exatamente no ano 64, precisamente no dia 17 de julho daquele ano, este homem, diz os historiadores, incendiou a capital do império. Queria reconstruir a Roma mais bela. Subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas destruindo a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. De 17 de julho a 24 de julho de 64. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos cristãos. E começa ali uma brutal, sangrenta e cruel perseguição. Os historiadores afirmam que faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes, queimados vivos para iluminar as ruas e as praças de Roma. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel, mormente em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica fora profanada, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram. Naquela época, Roma manda para lá o general Tito, para tentar resolver aquele motim, aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano. O Senado o depõe, ele entra em crise, tira sua própria vida e se mata. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel é incontrolável. O general Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, queima o templo de Jerusalém, passa o fio da espada a milhares de judeus e cristãos e promove o que nós chamamos de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Verdadeiro banho de sangue. Ano de número 86 da era cristã. Assume o governo de Roma Domiciano, chamado de segundo Nero, pela crueldade com que perseguiu a igreja. O primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Pois foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. E vale ressaltar que a essas alturas o único representante do colégio apostólico vivo era João. Todos os demais apóstolos estavam mortos pelo viés do martírio. Certamente o propósito de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus Cristo, fechando-lhe todas as portas na terra, isolando-o nessa ilha vulcânica. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui
E eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nas horas mais sombrias, amargas, adversas, Deus está no trono. As rédeas da igreja estão nas suas poderosas mãos. Deus nunca perdeu o controle. Aquele dia era um dia de domingo. Era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz que quando João se voltou para ver quem falava com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu 7 candeeiros de ouro. Ele viu as 7 igrejas. E no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê não é mais o Cristo angustiado, com angústia mortal, chorando, suando sangue, prostrado sobre os seus joelhos, daquele Getsemane. O Cristo que João vê não é mais o Cristo humilhado, cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo humilhado, vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha carregando uma cruz pesada, debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida, tresloucada, sangue sedenta. O Cristo que João vê não é o Cristo suspenso entre a terra e os céus, pregado naquela cruz. O Cristo que João vê é o Cristo da glória. É o Cristo vencedor. É o Cristo onipotente. Diz o texto que seus cabelos não estavam mais cheios de sangue e poeira, mas eram brancos como a neve, como a lã. Seus olhos não estavam mais empapuçados de sangue, mas eram como chamas de fogo. Suas mãos não estavam mais esmagadas pelos cravos, mas sustentavam a igreja. Seus pés não estavam mais presos ao lenho, mas eram como bronze polido. Sua voz não estava mais embargada pela sede, era como voz de muitas águas. E o seu rosto não estava mais desfigurado, mas brilhava como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai aos seus pés como morto. E o Cristo da glória põe a mão direita sobre ele. Diz: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. No verso de número 13, vemos que Jesus está no meio das igrejas. No meio. E eu quero dizer para você, com toda a convicção de fé, que Jesus está no nosso meio nesta noite.